Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Inova Trade Show 2021, nesse último bloco do evento de 2 dias. Hoje, à tarde, nós teremos duas plenárias, né? A primeira plenária agora às 14 horas. A gente vai tratar das melhores práticas em ambientais, sociais e de governança. E depois, às 16 horas, a gente retoma para tratar do tema IoT. O Inova Trade Show é um evento organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, essa organização que inclui membros que são instituições científicas e tecnológicas da região de Campinas. Tá bom. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Inova Trade Show 2021, esse evento que é uma organização da Fundação Fórum Campinas Inovadora. Esse ano, nós realizamos o evento em parceria e com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, da Village Marcas e Patentes, do Instituto Eldorado e do Tecnoparque. Muito obrigada a todos que estão com a gente aqui nesse segundo dia de plenárias, nas quais a gente discute inovação, e hoje à tarde teremos 2 painéis. Um painel para tratar das ESGs, das melhores práticas ambientais, sociais e de governança, e uma plenária que começa às 16 horas para tratar de IoT. Bem, para começar essa plenária de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Vanessa Sensato, sou diretora de Relações Institucionais na Agência de Inovação da Unicamp, que é uma das apoiadoras desse evento, junto com a FITEC e a Conexão F. Hoje, para abrir, gostaria de convidar Marlúcio Borges. O Marlúcio, que é nosso ex-aluno na Unicamp, não só da graduação, mas também na área de gestão ambiental. Marlúcio é especializado e trabalha nos últimos 20 anos com essa temática da sustentabilidade empresarial, sendo especialista em produção e consumos sustentáveis. Atualmente, ele é sócio fundador da Fractal, que é uma assessoria de desenvolvimento de negócios sustentáveis. Marlúcio, você está com a gente aqui hoje? Estou sim. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Marlúcio, a gente convidou o Marlúcio para fazer essa abertura inicial, certo? Na sequência, a gente vai ter as seguintes palestras, vamos conhecer os nossos palestrantes, certo? A gente vai ter José Luiz Guazelli, que é diretor do Parque Tecnológico Tecnoparque. Teremos também Eberson Muniz, que é da área de desenvolvimento de negócios na CPFL Soluções. E, por fim, Priscila Cortese, diretora de comunicação e sustentabilidade na Volkswagen Brasil. Sejam bem-vindos. Para iniciar essa plenária, eu convido então o Marlúcio para fazer uns 20 minutinhos, uma introdução sobre esse tema tão importante, que é o tema da sustentabilidade. É um tema caro não só para as empresas, mas atualmente para os ambientes de inovação, não só da região, mas no mundo todo. Marlúcio, a bola está com você. Tá ok, Vanessa, muito obrigado. Quero começar agradecendo ao convite aí da Fundação Fórum Campinas Inovadora por estar aqui com vocês, aí na pessoa do seu presidente, o doutor Eduardo Gugel do Amaral. Agradecer a Nova Campinas também, a doutora Ana Maria Fratini, a diretora executiva, você, Vanessa, cumprimentar os meus colegas aqui, o José Luiz Guazelli, do Parque, o Eberson CPFL, e a também nos acompanhando aqui pelo Zoom, né? E dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês já nessa oitava, né? Nossa, como o tempo passa, já na oitava edição do Inova Trade Show, para falar um pouco de sustentabilidade empresarial,
e também um pouco de ecossistemas de inovação, né? Eu vou fazer só uma introdução, realmente aqui o meu papel é só preparar o terreno aí para os nossos atores principais aí que vão trazer as suas experiências de empresas e do parque tecnológico, né? Então, para mim é uma satisfação por dois motivos, né? Primeiro, como você disse, Vanessa, eu estou, de certa forma, retornando à casa, né? Assim, eu me formei na Unicamp, a minha graduação, a minha pós-graduação é na Unicamp, já entrando na questão de sustentabilidade. A minha experiência profissional também passa pela região de Campinas, no setor automotivo, e então, de certa forma, é sempre uma satisfação quando você consegue voltar, né, ao seu ambiente de origem e, de certa forma, devolver um pouquinho, né, do tanto que a gente recebe, né, seja na nossa formação profissional quanto na formação educacional, né? Então, realmente é uma alegria estar aqui de volta e poder aprender com vocês aqui todos, compartilhar conhecimento aqui. E segundo, também por esse momento, né, tão especial e tão crítico que a gente vive, né, assim, não só o Brasil, mas o mundo, né, os desafios em escala planetária que a gente está passando e não podemos esquecer que esses desafios, o encaminhamento disso, passa pela ação local, né? Então, queria começar, não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas exatamente hoje, 11 de novembro, penúltimo dia da COP26, o tema que está sendo tratado, né, no Global Climate Action, nas três salas de reunião, os temas finais, né, aqueles temas que vão fechar as conversações, portanto, temas muito relevantes, é a questão de cidades, regiões, ambientes construídos e tratar da descarbonização e da adaptação desses ambientes, né, frente à questão das mudanças do clima. E também o papel da transformação digital e de soluções inovadoras para essas regiões, né? Então, eu tomo a liberdade de me apropriar desse tema para a gente começar a trazer a questão da importância da ação local, né, que envolve regiões, cidades, empresas, universidades, negócios e os ecossistemas de desenvolvimento de inovação, que, em última instância, vão encaminhar a superação desses desafios, né, planetários, aí, principalmente esses dois que a gente está aqui muito no epicentro deles, né, que é a questão de combate ao aquecimento global, aí temperado ainda pela questão da pandemia do Covid, né. Pelo lado da sustentabilidade empresarial, a ESG se estabelecendo, né, como um encaminhamento dessa questão, no sentido em que ele demanda das empresas uma estruturação na maneira em que a empresa organiza, que a empresa mede e principalmente reporta, né, comunica as suas práticas nas dimensões ambiental, social e principalmente de governança, né? E isso para de certa forma também atender à pressão que o enfrentamento das mudanças do clima tem colocado, né? É uma pressão que vem muito do setor financeiro neste momento, porque entendeu que se a gente não tiver, não medir, não entender, não colocar parâmetros, a gente não vai conseguir saber onde a gente está e a gente não vai conseguir saber como a gente está avançando nessa questão toda, que acaba sendo muito numérica, né, nesse momento, né, muito objetivo. Isso não significa que todas as empresas, organizações tenham que, vamos dizer assim, de certa forma, reagir da mesma maneira, né? Nós temos empresas, organizações, regiões em estágios muito diferentes, né? É um direcionamento para que haja esse estímulo, de modo que empresas e organizações caminhem nesse sentido. É muito importante que haja cidade local, né, do tamanho da empresa, do seu estágio, da região que está, do contexto que se encontra, para entender como é que ela realmente vai conseguir responder num patamar de SG que faça sentido ao seu estágio de maturidade, né? E para essa situação é muito importante dizer que texto a gente tem uma situação muito privilegiada, né? Assim, não só por conta da força e da representatividade das nossas instituições, né? Sejam elas
universidades, empresas, parques, infraestrutura, ou seja, a gente está numa situação aqui de muito privilégio nesse sentido, mas se a gente considerar, principalmente sendo concretizadas nessa região, a maturidade, ao ponto que a gente chegou, isso acaba, para a gente, se transformando numa responsabilidade, né? Se a gente entender hoje o tamanho que é o desafio global, o que é colocado para a gente hoje como privilégio, acaba sendo uma responsabilidade, porque são nesses nichos que a gente vai conseguir produzir resultado, produzir valor, produzir desenvolvimento e, em última instância, conseguir, de alguma forma, superar. Quando a gente fala em superação em polos como o nosso, não tem como não trazer de novo, né, junto com o papel da empresa e da sustentabilidade, não tem como não trazer o ponto principal. Mas aqui eu queria só preparar o terreno para os colegas que vão trazer os seus exemplos, mas não simplesmente a inovação como uma novidade tecnológica, né? Mas a inovação como um veículo que consegue transformar conhecimento em valor, né? Então, não precisa ser somente tecnológico, né? Assim, né? Há inovações sociais, inovações de práticas, né? Inovações que levam realmente assim a melhor qualidade de vida do ser humano, né? Ao desenvolvimento do local e da nação. Então, assim, esse transformar conhecimento, né? O conhecimento que pode estar disperso, que pode estar, por exemplo, se a gente pensar no e ele pode não chegar à solução de um problema. Então, se a empresa não cria condições para que isso, né, um conhecimento pontual que está dentro da empresa, pode se transformar num procedimento, né, que encaminha aí questões, seja de ordem ambiental, seja de ordem social, seja de ordem de governança, a gente não tem inovação, ao passo que o contrário, se houver o ambiente, se houver a postura para que isso aconteça, nós vamos estar tratando de inovação sim, quando se transforma conhecimento, o puro conhecimento, em valor para o social, né? Então, sob esse ponto de vista, eu acho que é muito importante, eu acho que nós já temos aqui a maturidade, a responsabilidade de entender a inovação sobre essa perspectiva, principalmente universidade, empresa, essa troca de conhecimento que, no fim das contas, vira valor, né? Assim, e um parque tecnológico, por exemplo, é um exemplo para isso, de tamanha importância, né? Eu acho que isso é uma resposta. É, aqui também eu queria falar assim da questão de como as empresas, né, o que as empresas estão fazendo e como é que elas estão tratando disso. Puxa, então eu tenho SG, então todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Não, assim, ainda mais um país tão diverso, né, como o nosso, né, que está enfrentando assim de muitas fragilidades, né, no momento em que muito está sendo tirado, seja de falta de estímulo, seja de falta de aporte financeiro em questões que são importantes para a gente, mas por outro lado a gente tem uma história muito rica, né? Assim, uma história de, se a gente pega, né, vou puxar um pouco a sardinha aqui, viu, Priscila, para o setor automotivo, né? Se a gente pega, por exemplo, o setor automotivo, né? Se a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo para emissão zero e algumas montadoras se posicionando de uma maneira, vale o final, né? Ou seja, assim, todo mundo quer buscar a diminuição das emissões, mas não significa que tenha que ser X, Y, Z, né? A gente tem, e nesse sentido é muito importante espaços como esse, né? O Brasil, a gente já tem etanol, a gente tem elétrico, a gente tem várias frentes, quer dizer, que depende muito da questão um país que é tão diverso, tão rico e que precisa se posicionar, porque o que a gente está vendo é assim, é uma uniformização de métricas que permitem a comparabilidade entre países, entre sociedades e que estão seguindo nesse caminho.
Então, o Brasil tem uma história riquíssima dentro da sua engenharia, né? Ou seja, assim, a gente tem experiências assim diversas, ricas e que precisam ser retornadas para a gente, né? A gente vê hoje uma exportação muito grande de inteligência brasileira, né? Atendendo ao desafio global, mas em outras sociedades, em outros momentos, né? Então, de novo, eu sempre converso com o Gugel, puxa, como é que a gente pode fomentar, aumentar ainda mais tudo que está sendo feito, porque nós temos aqui, né, experiência, temos um país rico, diverso e, ao mesmo tempo, com muitas fragilidades, né? Então, o meu recado aqui é muito mais provocativo, né, de como é que a gente pode fazer disso que a Fundação já tem, a Inova já tem, que é a riqueza das suas articulações institucionais, né? Nós temos que agora, estamos no momento de enriquecer tudo isso de maneira de como essas relações, né, de como é que a gente pode fazer isso, migrar esse conhecimento que a gente tem pontual ao longo da história e fazer isso realmente virar um entregável real para a sociedade, né? Assim, eu admiro muito o trabalho, né, assim, que é feito aqui. Penso que o parque, a relação que se faz entre empresa e universidade, esse trânsito de informação e como é que isso se consolida, né, de maneira real e que se transforma num piloto, que se transforma num exemplo, que induz que outras regiões e que o país avance nesse sentido, eu acho a questão mais importante de todas, né? De novo, como eu comentei, né, além de ser um momento muito, só para finalizar e abrir aqui a fala para os meus colegas, a gente está num momento em que a humanidade, aqui entenda-se humanidade, pessoas e organizações, né, a gente talvez nunca tenha estado na história num momento tão crítico, né, assim, que seja tão importante se reinventar para sobreviver, né? E cada país com as suas situações, né, econômicas, tecnológicas, geopolíticas, né? Então a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande de fazer aqui, no meu ponto de ação colaborativa muito forte, né? Por tudo que a gente é e construiu até hoje. Se esse não é o caminho mais importante, ele é com certeza imprescindível. Eu não vejo outro caminho para a gente superar esse momento e levar a desenvolvimento, transformação social, superação desses desafios globais, a não ser fazendo isso a nossa tarefa de casa localmente e fortalecendo esses laços do que a gente já construiu e prever um futuro, um cenário de curto, médio e longo, em que a gente possa entregar mais coisas de verdade, medidas, mensuradas, que possam ser comparadas e que, no fim das contas, tragam bem-estar social às pessoas, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição aí depois para o que for de continuidade, desdobramento deste evento, que eu admiro e acompanho, e boa sorte aí. Então, deixo a fala, Vanessa, aos nossos próximos palestrantes aí, panelistas, o Guazé, a Priscila e o Everson. Obrigada, Mário Lúcio, por essa introdução. Certamente a gente tem alguns temas importantes para discutir nesse painel hoje. Eu gostaria de convidar José Luiz Guazelli, nosso amigo Guazelli, que é diretor do Parque Tecnológico Tecnoparque. Aliás, Tecnoparque, que é o maior parque aqui de Campinas, né? Em Campinas, a gente tem 3 parques em operação atualmente. A gente tem o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, com aquele viés bem ciência, né? Empresas de base tecnológica. A gente tem o Polis ali junto do CPQD. E o Tecnoparque, que é o maior parque, realmente um importante ator no nosso ecossistema. Guazelli, você está com a gente? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Boa tarde, Guazelli. Estamos te ouvindo bem. Mais uma vez, então, estamos participando da Inova Trade Show, um momento muito importante para o desenvolvimento tecnológico da região de Campinas. Mais uma vez, a Fundação Fórum Campinas, que é constituída pelas mais importantes instituições de pesquisa e ensino, órgãos públicos e empresas, cumpre a sua missão, promovendo essa semana o Inova Trade Show, epicentro da tecnologia e inovação no Brasil, com o objetivo de promover rodadas de negócio, demonstrar o potencial tecnológico e apresentar as novas tendências para o ecossistema inovador.
Portanto, agradecemos à Fundação o convite para o Parque Tecnológico Campinas, empreendimento concebido há 23 anos pelo Grupo De Pascoal, que hoje reúne 62 empresas com 4.800 colaboradores, para apresentar no Inova Trade Show o nosso projeto para a instalação da primeira usina de geração de energia fotovoltaica no Tecnoparque. Esse projeto será parcialmente financiado pelo Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentro do estratégico programa Sistema Paulista de Ambiente e Inovação, liderada pela secretária estadual Patrícia Ellen. O projeto que vamos apresentar estabelece um nexo causal, considerando a sua escalabilidade entre o desenvolvimento econômico e os conceitos de sustentabilidade, na medida em que a aplicação desse tipo de solução nos usinas fotovoltaicas contribui cada vez mais para mitigar o impacto resultante do agressivo, posso dizer, aumento do custo de energia elétrica, que é um item relevante no custeio de qualquer empresa, e, é claro, especialmente estamos falando dos parques tecnológicos. E, desta forma, se vamos reduzir o consumo de energia, nós vamos dar mais um passo em direção à sustentabilidade nos nossos processos operacionais. O conceito, é claro, que se tornou um princípio ampliado da expressão sustentabilidade no longo prazo. Agradecemos ao nosso parceiro estratégico, CPFL Soluções, que agrega ao projeto competência empresarial e seu know-how de geração de energia fotovoltaica, e, é claro, ao governo do Estado de São Paulo, que fomenta essa iniciativa. Agora, eu me permito passar a palavra ao especialista em energia fotovoltaica da CPFL, engenheiro eletricista, com especializações em engenharia ambiental e geração de energia elétrica distribuída, Eberson Muniz, que é o coordenador deste projeto e que irá apresentar detalhes da iniciativa. Muito obrigado. Com a palavra, o engenheiro Eberson. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício, Priscila, Guazelli. Agradecer em nome da CPFL, né, à Fundação Fórum Campinas, ao Tecnoparque, né, e vamos em frente. Eu vou projetar para nós aqui, poder discutir, conversar a respeito do projeto do Tecnoparque, projeto pioneiro, inovador, dentro de um centro, de um polo de pesquisa, né? E à medida que a gente for evoluindo na apresentação, a gente pode ir conversando mais, tá ok? Muito obrigado novamente e vamos lá. Inclusive eu gostaria de mencionar para os participantes que vocês podem enviar perguntas para os nossos palestrantes, para os nossos painelistas, enviem para o Questions and Answers, tá certo? Para a gente não perder a pergunta de vocês ali no chat. Então, fiquem à vontade de enviar as perguntas, tanto para o Marlúcio, quanto para o Guazelli, agora para o Eberson e na sequência para a Priscila. Ali no Questions and Answers, nós vamos endereçar essas perguntas no debate, depois da apresentação da Priscila. Devolvo para você, Eberson. Maravilha. Vamos lá. Uma pequena... Tá bom. Vocês enxergam minha tela? A gente tá conseguindo ver sua tela, sim. Tá, um minutinho, porque acho que deu uma travadinha aqui. Um pouquinho do grupo CPFL, uma empresa de 108 anos, né? Hoje, nosso principal acionista é a State Grid. Eu vou falar um pouquinho mais. Aqui estão os pilares nossos, das nossas unidades de negócio, que estamos presentes nas distribuições, através das distribuidoras, como a CPFL Paulista, por exemplo, Piratininga, RGE, no Sul. A geração, através da Renováveis também,
Hoje geramos 98,3% de fontes renováveis, a nossa geração é composta por esse percentual, entre parques eólicos, PCHs e usinas hidrelétricas. A comercializadora, com mais de 2.000 unidades atendidas, através da comercialização de energia também renovável. A unidade de serviços, contendo hoje mais de 3.000 funcionários, para poder fazer a manutenção de ativos elétricos, seja da indústria, do comércio, ou até de próprias outras distribuidoras, e a unidade de eficiência energética e geração distribuída, através aí, aonde encaixa a fotovoltaica, tá? Essa é uma foto de fundo da nossa primeira usina instalada em 2012, onde a CPFL foi pioneira na implantação de um projeto de P&D da chamada 13 da ANEEL, localizada aqui na cidade de Campinas. Foi a primeira planta colocada por uma distribuidora em território nacional, uma planta com capacidade de 1,1 mega. Tá? E está hoje operando perfeitamente, já praticamente 8 anos. Entrando um pouco já no projeto, o promotor do programa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, através do Sistema Paulista de Ambientes e Inovação. O beneficiário do programa, a Socitec, né, o órgão do Parque Tecnológico Tecnoparque. E o escopo do projeto, basicamente, ele é uma usina fotovoltaica, a gente chama na categoria de microgeração, com aproximadamente 40 kW-pico instalados em estruturas metálicas sobre telhado, que é o chamado conceito rooftop. A energia, esse sistema ele vai estar em sincronismo, em paralelismo permanente com a distribuidora local, fazendo o sincronismo entre tensão, frequência e ângulo de fase, para permitir que no momento que não houver consumo, entretanto, for de dia, essa energia possa ser injetada na rede da distribuidora. E através do sistema de medição, que é substituído para esses agentes que possam injetar, ter sua própria geração, o medidor é substituído por um medidor bidirecional, do qual a energia que sai do empreendimento sentido rede de distribuição, ela também é medida, tá? E essa energia que hoje ela geraria algo, eu vou entrar um pouco mais em detalhe mais para frente, ela vai abater ali a questão da iluminação pública do Tecnoparque. Entrando um pouco mais no detalhe da solução, essa usina fotovoltaica ela vai ocupar uma área de 180 metros quadrados sobre o telhado. A potência da usina em corrente contínua ela é de 39,6 kW e em corrente alternada, que é a tensão de rede, frequência de rede 60 Hz, ela vai ter 33 kW. Uma geração anual de 56,9 megawatt-hora, isso aqui por ano, tá? Contendo 81 módulos fotovoltaicos. Esse projeto precisa passar, sim, isso é regra, né, em âmbito nacional, por uma homologação, porque a distribuidora precisa conferir, né, que o sistema estará injetando, porém, sem que cause dano à qualidade de energia, da qual ela é responsável. Por isso, todos os projetos precisam ser aprovados pela distribuidora. Tá? Interligação, como eu comentei, através do medidor bidirecional. Esse medidor é ativo da própria distribuidora, então ela vai lá, retira o atual, que é fluxo único, rede carga, e substitui por esse de bidirecional, que seria fluxo carga rede ou rede carga, para poder fazer essa contabilização da fatura de energia. O comissionamento vai ser feito através da equipe própria e também treinar, né, e capacitar, dar um treinamento à equipe do Tecnoparque. Esse empreendimento, essa usina que será instalada, ela traz redução de custo real para a questão do custo de energia do Tecnoparque.
questão da segurança energética influencia aqui bastante a questão eu ressalto a qualidade de energia, equipamentos certificados por órgãos competentes para que possa ter ali uma geração segura. A questão da sustentabilidade, como eu comentei, um volume de geração aqui falado, 56 megawatt-hora ano. Para se ter uma ideia, vamos fazer aqui um arredondamento, você tem, que a matriz muda, né, para o despacho anual, para a gente poder converter isso em neutralização de CO2. Mas eu poderia falar que estaria entre 5 toneladas por megawatt-hora gerado. Então, estamos falando de aproximadamente, só essa microusina, 16 toneladas ano. 16 não, desculpa, 26 a 27 toneladas ano de CO2 neutralizados. Esse projeto, como o Guazelli comentou, ele é um projeto piloto dentro do Tecnoparque, porém, ele é escalável. Ele é escalável para demais sites, através também do programa, pode ser através do programa, entre outros. Aqui tem uma simulação computacional ao lado esquerdo de como ficará o empreendimento sobre o telhado. É comum vocês observarem, e na verdade é correto também, essas faixas brancas entre os módulos fotovoltaicos, porque se pensar em aproveitamento do telhado, eu poderia juntar tudo. Só que eu crio um problema na manutenção, porque o operador, o mantenedor, teria que caminhar sobre os módulos fotovoltaicos, e isso pode causar pequenas fissuras no módulo, e esse módulo ser, no lugar de uma fonte, ele começar essa fissura a virar ponto de carga. Ali vira pontos quentes, e esses pontos quentes acaba você perdendo eletricidade em energia térmica, e reduz também a vida útil do módulo. Então, esses corredores, eles são estratégicos para a manutenção, que nada mais é do que checagem das conexões dos cabos de corrente contínua e também a limpeza, a lavagem dos módulos no período seco, tá? Me desculpem, na foto na direita tem um corte de uma projeção, como ficará próximo do que ficará a instalação dos módulos. Aqui são fotos reais do local onde vai ser instalado a administração. Aqui é um pouco dos números, mas eu vou trazer aqui um quadro resumo, tá, sobre o projeto. O projeto total ficou na ordem de R$470 mil, mas eu vou mostrar aqui os benefícios que ele traz, principalmente na questão da redução do montante de energia. Um cronograma, né, preliminar, esse aqui é um cronograma preliminar. Uma usina de 40K, ela se instala muito rápido, tá? Não leva esses 8 meses, aqui é um cronograma físico-financeiro, mas hoje eu digo assim, está no mundo todo uma grande dificuldade da importação, da fabricação desses módulos, visto a China, né? A principal fabricante é a China. A China tem passado por crises também energéticas. Falta, por sinal, container. Tá faltando container para poder exportar. Então, essa alta do dólar, enfim, faz com que a gente tenha aí um cronograma um pouco mais dilatado. Tá? Mas, basicamente, uma usina dessa, tendo em mãos todos os equipamentos, você coloca ela dentro de um mês, facilmente. Entretanto, para que seja um projeto aprovado pela distribuidora, tem toda uma fase de elaboração de projeto executivo e também da homologação, como eu tinha comentado lá atrás, que se faz necessário que o empreendimento submeta toda a documentação técnica para avaliação da distribuidora. E esse prazo de avaliação técnica da distribuidora volta para a correção do empreendimento, do projeto, ele é regulado, e ele não é regulado pela distribuidora, ele é regulado pela ANEEL.
Então, soma-se todo esse período contratual, logística, né, despacho, recebimento, projeto e homologação, é aquele cronograma que eu apresentei, ok? Pensar em redução, em termos de valor, estamos falando aqui que é parcial, não é total. A usina, ela não consegue abater 100%. É um piloto para fração, então ela bate uma fração do consumo total. Para a gente pensar em redução de fatura, teria uma economia aí na ordem de 25 mil ano, desprezando a reajustes potenciais e reajustes tarifários. A gente traz aqui uma ordem de 3%, mas isso não é um número real. Se a gente observar um histórico de 5 anos atrás, a gente vê que a energia elétrica ela tem saltado isso em nível nacional. Ela tem subido muito, mas muito mais que isso. E também, nessa análise, a gente despreza as bandeiras. Então, para cada 100 kWh que o Tecnoparque deixar de consumir, naquela fatura antiga que ele comparar, por exemplo, se ele pegar a fatura de outubro de 21 e olhar lá a fatura de outubro de 22, vai ver também que essa redução financeira, que é um impacto quando você não tem usina, mas se você ter uma usina, você deixa de ter esse impacto. Então, além do consumo que vai ser reduzido, também vai deixar de vir cobrado a bandeira tarifária. Tá? Então, esse é um benefício secundário que ele não está calculado aqui. Se pensar em fatura hoje, a fatura está em torno de 7.200, ela vai cair para 5 com a geração própria. Na prática, é mais ou menos isso. Tudo bem? Deixa eu só dar um pause na apresentação. Em relação à geração fotovoltaica, é importante a gente destacar que ela vem sendo fomentada no Brasil desde a primeira chamada 13, que eu citei, que a gente colocou o projeto de Tanquinho, a primeira usina, desde 2012. Tá? Que vem acontecendo de lá para cá? A CPFL tem estudado, o Tanquinho foi um laboratório de formação de profissionais, formação de pessoas, né, para poder atuar nesse segmento, visitações de clientes, empresas parceiras, né? Quando a gente instalou aquela usina, eu costumo brincar que não existia ferramenta de fotovoltaico no Brasil. Existe um alicate de climpar o cabo, que ele vinha da Alemanha, e aqui a gente usava o famoso alicate universal. Então, você vê que de lá para cá, quando a gente fala de inovação, hoje é presente nas residências. É presente nas residências. Então, algo que passaram-se 8 anos chegou na realidade da população, chegou à sociedade. E o que vem por aí? Eu acho que aí é mais interessante também, quando a gente fala sobre o tema inovação e tecnologia, já implementamos os sistemas de armazenamento que eles acoplam e conversam com a fotovoltaica. E o mais interessante é que, quando a gente fala do sol, a gente, na técnica da solar, a gente fala que a radiação solar diária, ela é uma faixa horária. Então, na região de Campinas, são 5 horas. 5 horas de pico ali, né? O que acontece? Para cada unidade de bateria, para cada unidade de solar, você consegue juntar 5 de bateria. Então, se eu falo em 1 kW, eu consigo armazenar 5 kWh na região de Campinas. E aí, quando eu falo de segurança energética, significa o seguinte, que o sistema fotovoltaico, trabalhando de forma híbrida com os storages ou com os sistemas de armazenamento, que é o que vem por aí, já está, você pode ter um pisca na rede, ter uma falta de energia que você vai continuar com o seu suprimento, com o seu fornecimento de eletricidade. E qual é o momento que a gente está? Nós temos 4 projetos implementados no Brasil, um no Rio Grande do Norte, para estudos de fonte complementar de um parque eólico. Então, porque o parque eólico a gente sabe que você tem uma oscilação, não é uma fonte despachável flat. Então, estamos estudando
o comportamento do sistema de armazenamento com o eólico. Em um empreendimento comercial que tem várias fontes, ele tem motor despachável a óleo, que já está saindo do circuito, vamos dizer assim, a usina solar, a rede e o storage. Como que essas fontes se conversam? Quem é mais barato para se despachar? E qual é a segurança que ele tem? Ele não tem pisca mais, esse empreendimento. O outro, instalado na frente de um condomínio residencial para estudar o comportamento da rede secundária, e para estudar serviços ancilares, que esse está instalado aqui, para quem é de Campinas, a Sobrapar, perto do lado da Sobrapar, na subestação de Barão Geraldo. Um storage de 1 megawatt barra 2 megawatt-horas. É para estudar justamente o quê? Qual é a contribuição dele nos serviços ancilares, nos transitórios da rede de distribuição. Então, fazendo analogia com o fotovoltaico, que isso aconteceu há 8 anos e hoje está presente nas residências, vocês vê na mídia, né, nos canais, o crescimento exponencial desse tipo de fonte, do fotovoltaico. O momento do storage é o mesmo momento que a gente teve em 2012. Só que eu falaria com uma diferença. Mesmo com esse dólar absurdo que está, a gente sabe, vocês melhor que eu, que vive tecnologia, vive inovação, que a tecnologia, ela não é, o tempo não é linear, né? Ele é exponencial. Então, aquilo que demorava 8 anos para acontecer, agora, certamente levará 5, levará 4. E assim sucessivamente, porque a inovação vem a cada dia. Então, eu sou um apoiador das fontes renováveis, em especial a fotovoltaica, e agora, como próxima onda, o acoplamento, vamos chamar assim, o casamento híbrido da fotovoltaica com os sistemas de armazenamento. Pessoal, eu agradeço, tá, em nome da CPFL mais uma vez e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos ou mais detalhes. Muito obrigado. Obrigada, Eberson. A gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco com algumas perguntas a respeito disso. Então, se vocês têm perguntas para nos enviar, não deixe de enviar pelo Questions and Answers. O objetivo desse painel é entender um pouquinho como os ambientes de inovação e as empresas estão se adaptando às melhores práticas de ESG. Um dos convidados de hoje é a Volkswagen, nossa convidada, né, a Priscila Cortese. Antes dela entrar, a gente quer compartilhar com vocês um vídeo no qual a gente já trata desse assunto. Volkswagen. Priscila, perguntas importantes, certo, para serem endereçadas especialmente pelo setor automobilístico nacional. Priscila Cortese, que é diretora de comunicação e sustentabilidade da Volkswagen Brasil, você está com a gente? Estou sim, pessoal. Boa tarde. Boa O tarde. vídeo é para as perguntas difíceis de responder, né? Boa tarde aí, os meus amigos Guazelli, o Marlúcio e o Everson. Prazer estar aqui com vocês. Excelentes apresentações e, de alguma maneira, vou tocar um pouquinho do ponto de vista da companhia em quase todas elas. A questão da energia, não é a questão da preocupação com a ESG, a questão de cada região tem uma realidade, principalmente em relação aos automóveis. Vocês imaginam, eu vou falar bastante do etanol e do papel, né, que o biocombustível tem. Eu trouxe alguns slides também, muito rapidamente, para ilustrar aqui um pouco do que eu vou falar. Quero começar contando um pouco no primeiro slide. Eu acho assim, as duas forças são as duas grandes forças de transformação do nosso negócio e possivelmente todos os negócios hoje no mundo, que são a digitalização e a descarbonização. Eu vou falar um pouco sobre o que é digitalização também muito rapidamente no nosso mundo, porque é um conceito bastante amplo e que vai de dentro da fábrica, né, desenvolvimento dos carros, até lá na ponta, como a gente vende,
como as pessoas compram e principalmente por toda a integração em tecnologia, que os carros cada vez ganham mais e que vão ainda, carros autônomos, enfim, o futuro nessa área é muito grande. E descarbonização, nosso compromisso com carbono zero, com o Acordo de Paris, em que pé estamos, quais são os grandes desafios e onde nós vamos chegar. Eu falo aqui rapidamente, em 10, 12 minutos, e aí abrimos para responder perguntas. Vamos lá, você pode passar o primeiro slide. O primeiro slide é só para situar um pouco vocês. Acho que a Volkswagen é uma empresa bastante conhecida no Brasil, mas também, eu queria só ressaltar de que nós somos hoje uma nova Volkswagen, né? A empresa, nos últimos anos, passou por uma grande renovação do nosso portfólio. Acho que vocês, possivelmente, em algum momento das suas vidas, dirigiram, aprenderam a dirigir, ou nasceram, enfim, tiveram uma relação com o Volkswagen. É sempre uma marca que está nos nossos corações, mas a nossa marca também hoje tem um portfólio bastante diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás, com carros muito mais tecnológicos, muito mais seguros e muito mais desejados. Nós temos 4 fábricas no Brasil e 2 fábricas na Argentina, portanto, 6 fábricas aqui na região, uma operação bastante grande, robusta e relevante. Nós já produzimos na nossa história, temos 68 anos aqui no Brasil e na região, 24 milhões de carros, e somos o maior exportador histórico de carros do Brasil, com 4 milhões de carros exportados nessa história. Então, de fato, enfim, somos uma indústria, uma marca, uma indústria e um compromisso com a sociedade, com a comunidade brasileira e na América Latina muito grande. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí eu queria começar falando rapidamente sobre digitalização e a nossa visão 360, de que o processo de digitalização na Volkswagen, ele permeia todo o nosso negócio em todos os seus aspectos. Ele vai do desenvolvimento de um carro novo, desde o design, que pode parecer trivial, mas vocês conhecem, imagino que o Volkswagen Nivus, o nosso primeiro carro desenvolvido 100% aqui no Brasil, inclusive no sistema de infotainment, né, o sistema de toda a central multimídia do carro, que hoje a gente exporta para 60 países no mundo. Ele foi um carro totalmente desenvolvido digitalmente. Isso significa que a gente só fez protótipos virtuais, fez todos os cálculos virtuais. Isso foi uma grande revolução na maneira com que a gente desenha os carros. Então, tudo que eram papéis, pilhas e pilhas de pastas, e tudo até alguns anos atrás, não estou falando de uma realidade de milhares de anos, não, são poucos pares de anos, e hoje a gente tem um desenvolvimento completamente digital que nos trouxe, em média, 8 meses a menos em tempo de desenvolvimento de um veículo. Você sabe, a nossa indústria, né, leva de 3 a 4 anos para desenvolver um novo carro, então esse enfim, é um tempo muito grande, e nós temos vários exemplos, tem um trabalho muito grande na concessionária, na relação com o cliente, não só vender online, mas você ter o cliente poder acessar o carro por meio de realidade virtual, por 3D, comprar o carro completamente, né, assinar contratos online, digitalização de documentos, e uma série de aplicativos. A gente tem um manual cognitivo que você pergunta, acende uma luz no painel, você pode perguntar, ele te responde, uma linguagem simples. Nós hoje não tem mais aqueles, né, aqueles guias dentro do carro enormes que a gente nunca acha informação. Enfim, então acho que a digitalização está muito presente. Por exemplo, aqui, o sistema de venda, a gente tem um sistema de venda do carro por assinatura, que em 6 cliques você escolhe o carro, vê como você quer pagar, que modelo você quer, qual é o contrato, e você assina o carro por 12, 18, 24 meses. Contrato, tudo digital. Então, obviamente, a digitalização é uma tendência muito forte. Priscila, o que a gente tem pela frente? Priscila, a gente não está conseguindo colocar o seu slide, eu vou te pedir um minutinho para ver se a gente coloca, para o pessoal da plateia não deixar de ver o seu slide. Conseguimos retomar, pessoal? É. Agora foi, tá ok. Pode continuar, foi? Desculpe a interrupção. Imagina. Então, finalizando aqui sobre a questão da digitalização, hoje nós temos a digitalização presente em todas as áreas, na fábrica, por exemplo, na indústria 4.0, em vários sistemas e processos, mas nós temos também uma área específica de inovação aberta, onde a gente tem um relacionamento muito grande com startups e vamos buscar conhecimento externo para nos auxiliar aqui nas soluções dos problemas que a gente não consegue resolver internamente. Podemos ir para o próximo slide? E aqui, entrando mais no tema de sustentabilidade,
Obviamente, nós olhamos para a sustentabilidade nos 3 grandes pilares, no qual a sustentabilidade é formada, acho que todo mundo está bastante familiar com o conceito, os aspectos de meio ambiente, os aspectos sociais, os aspectos de governança. É claro que a Volkswagen, como uma empresa do nosso tamanho, uma empresa multinacional, nós temos, né, enfim, vários processos e padrões e focos e metas dentro de várias áreas de negócio. A missão da minha área, inclusive a diretoria foi anunciada recentemente, criada num conceito de que tem muita coisa acontecendo, nós queremos unificar e ter uma visão mais integrada, mas as áreas seguem trabalhando com tudo isso, é que a gente realmente garanta o atingimento das metas, né, de emissões de carbono, que são bastante agressivas, que a gente garanta que os nossos programas de diversidade, de integridade, de compliance sejam absolutamente, não é, relevantes e que atendam todas as métricas de mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, a área mais relevante hoje é o que diz respeito às mudanças climáticas, ao meio ambiente. Nos parece ser o maior desafio da humanidade na atualidade e será assim por muitos anos. Acho que temos visto aí, o Marlúcio comentou bastante da COP26, quantas discussões, as dificuldades, né, dos países se comprometerem ao mesmo tempo, né, os avanços que a gente precisa são avanços bastante desafiadores em todos os aspectos. A migração, né, da economia fóssil para uma economia verde é algo difícil, todos nós enfrentamos isso, sabemos, mas precisa ser feito e aí as empresas têm um papel, obviamente, fundamental nisso. No próximo slide, vocês vão olhar um pouquinho aqui, um pouco do nosso caminho da mobilidade neutra em carbono para todos, essa é a missão da nossa companhia. Eu acho que os principais pontos aqui que eu quero destacar, nós escolhemos aqui a região da América Latina para ser o centro de biocombustíveis e desenvolvimento de pesquisa na área de etanol e biocombustíveis. O objetivo desse centro é ter desenvolvimento, né, de motores flex, avanço nos motores flex, motores híbridos e por exemplo, hidrogênio, etanol, inclusive uma das áreas de pesquisa que nós temos de acordo com a Unicamp é nessa área, nessa vertente, né, de células de etanol, de hidrogênio, mas hoje nós já vemos e já enxergamos no etanol um grande potencial de redução das emissões, é um biocombustível e até devido à sua própria cadeia. Nós temos um programa, claro, bastante robusto, feito aqui por uma área totalmente dedicada à área de meio ambiente nas nossas fábricas. A nossa energia é totalmente reciclável, nós compramos renovável, em mercado aberto. Nós temos aí também um grande desafio de consumo de água, né, na produção dos automóveis por carro e também de resíduos por veículos, aterro zero, quer dizer, uma série de indicadores. Mas eu quero destacar um projeto muito interessante que a gente anunciou recentemente por meio de uma parceria com a Raízen e a Shell. É um programa muito interessante que eu acho que fala sobre economia circular, que é um tema importante. A partir do etanol e do bagaço do etanol, obviamente é extraído o gás natural renovável, o biometano. Nós fechamos um acordo com duas das nossas fábricas aqui no estado de São Paulo vão ser abastecidas com biometano nos próximos anos. Isso significa que a gente está fazendo um uso, né? Quanto mais etanol a gente usa nos carros, maior a gente vai ter um consumo de metano. Isso vai nos trazer uma redução muito grande, um impacto de aproximadamente 41 mil toneladas de biometano que vão substituir o gás natural hoje de origem fóssil que utilizamos nas fábricas. Esse foi o primeiro contrato de biometano da indústria automobilística. Nós temos aí alguns meses pela frente para a construção dessa usina pela Raízen e eles vão ligar esse sistema na atual rede da Comgás e nós vamos receber o gás de biometano. Acho que essa é uma grande tendência dentro da indústria de que o gás biometano vai poder substituir aí no futuro algumas das nossas operações. Indo um pouco para frente no próximo slide, nós gostamos muito de falar sobre as características do etanol. Eu acho que quem conhece a agroindústria, conhece o etanol, sabe desse potencial, mas acho importante. O etanol, quando foi criado na década de 70, foi criado pelo alto custo da gasolina como uma alternativa local para a gente fugir. Naquela época, a gasolina, o petróleo era o Brasil não era autossuficiente em petróleo. E hoje, se nós contarmos desde então, o etanol substituiu 523 bilhões de litros de gasolina, o que é equivalente mais ou menos a 600 bilhões de dólares de importação de petróleo na nossa balança comercial, o que daria
Se você pensar hoje, a nossa reserva é em torno de 360 bilhões, 350 bilhões de dólares. Então, vejam o impacto que esse combustível local, o etanol, teve, inclusive, na nossa balança de pagamentos internacional. O etanol tem hoje, mais ou menos, uma média de emissão entre 80%, aqui a gente fala 84%, até menos 90% em relação à gasolina, quer dizer, o seu impacto é muito menor em termos de emissões no veículo. E se nós juntarmos as indústrias do etanol, cujo 95% da produção é para abastecer automóveis, com a indústria automobilística, hoje nós temos 5% do PIB, as duas indústrias somadas, e mais de 19 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o impacto, quer dizer, o impacto ambiental, o impacto social na geração de empregos, desenvolvimento das cidades, isso tudo acho que está muito claro, o impacto econômico que é ligado à produção do etanol. Uma coisa interessante que a gente tem discutido também é que nós precisamos fazer o cliente voltar a entender o que é o etanol, né? Muitos de nós, provavelmente, nossos carros, por exemplo, quase 96%, 97% dos carros da Volkswagen vendidos são motores flex. O cliente tem a opção de abastecer com a gasolina, com a mistura com o etanol, ou com o etanol propriamente. Mas os clientes, eu acho que a régua do etanol, essa visão das emissões de CO2, é algo novo, é algo que tem surgido, né, mais recentemente, e nós também temos feito um grande esforço de mostrar para o cliente por que é mais vantajoso abastecer com etanol. Não só olhar para o preço do combustível, mas também com a questão das emissões de CO2 do etanol pelo seu ciclo, né? Obviamente, ser um combustível bem mais limpo e bem mais neutro em emissões de carbono. E aí, como último slide, para a gente abrir aqui o debate, eu queria falar um pouquinho aqui, a gente já falou um pouco sobre a cadeia do etanol, então aqui estão, né, enfim, todos, né, os subprodutos do etanol, o açúcar, né, o etanol e o bagaço. Do bagaço a gente já tem várias usinas de bioenergia, e também agora essa nova alternativa do biometano, e muito possivelmente nosso sonho é ter os carros elétricos abastecidos com etanol na célula de hidrogênio, que, como eu citei, é um dos projetos aí com a Unicamp. Agora sim, meu último slide, desculpa. Nesse último slide, quero falar um pouco sobre como a gente está fazendo algumas ações de mercado para fortalecer a nossa estratégia, né, de chegar a zero emissões até 2050. Uma das principais anúncios que a gente fez esse ano foi a parceria com foco em apoio, né, à pesquisa ligada ao etanol com a Unicamp, algo que tem tido muita repercussão. Essa parceria vai estar conectada também às pesquisas do Centro de Biocombustível que nós estamos implementando nesse momento aqui na região. Também temos alguns aspectos no mercado financeiro, você também citou, o Marusso também citou no início a preocupação do mercado, né, financeiro. Nós estamos investindo em fundo ESG, temos também uma cooperação com o BNDES, né, na descarbonização do setor automotivo. Nós somos muito apoiadores e acreditamos muito no programa Combustível do Futuro, que é um programa, né, que é o novo programa do governo federal, que principalmente une os principais ministérios ligados hoje ao tema, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Economia e o Ministério de Minas e Energia, e que principalmente traz um ponto muito relevante para nós, que é a medição do impacto das emissões do poço à roda. Quando a gente olha para o etanol versus a gasolina, logicamente nós estamos falando de um processo de emissão que vai de como você produz o combustível até quanto ele emite no escapamento. Não adianta a gente olhar apenas a emissão no escapamento do carro, nós temos que olhar hoje o ciclo completo e olhar de onde vem essa energia. A discussão do carro elétrico é uma discussão bastante importante, porque o carro elétrico em si tem emissão zero, mas se você abastece ele num país em que a energia basicamente não é renovável, vem de carvão, energia nuclear, ele não tem se você olhar o ciclo completo, ele está longe de ser um carro sem emissões. Então, além da própria emissão do produto, existe uma preocupação muito grande com a emissão da energia. Aí que o etanol tem uma grande vantagem, obviamente, perante a gasolina. E o acordo com a Shell e Raízen, que eu acabei de mencionar, que além da questão do biogás, a gente também está trazendo, como o Eberson mostrou aqui, um sistema de levar energia renovável solar para a nossa rede de concessionárias no Brasil inteiro, até já preparando, né, no futuro para a chegada dos carros elétricos, e também para as nossas fábricas, tem uma linha de carregadores elétricos, que eles também vão nos apoiar, energia renovável, enfim. Aí olhando também 360 para todos digamos, os players do nosso negócio. É isso, pessoal, agradeço, uma passagem rápida pela nossa estratégia, fico à disposição de vocês, agradeço, Vanessa, para responder perguntas.
Obrigada, Priscila. Obrigada. Eu quero convidar todos de volta para a gente agora começar esse debate, no qual a gente vai endereçar algumas perguntas da plateia e outras perguntas que eu preparei aqui para conversar com vocês. Todos estão de volta com a gente? Positivo. Eu queria começar com uma pergunta que veio da Amanda Beth, que eu tenho a impressão, Amanda, que a gente conversou já um pouquinho, em específico a Priscila tratou disso, né? Ela pergunta o seguinte, ela queria saber qual que é a visão dos palestrantes com relação à ambiguidade de certos temas. Por exemplo, o papel é um material teoricamente mais sustentável que o plástico, mas com o aumento da demanda por eucalipto, o eucalipto destrói o solo e tal. A Priscila estava tratando um pouco disso com relação ao carro elétrico, certo? Versus o carro movido a etanol. Amanda, a gente não tem nenhum especialista aqui, eu acho, exatamente dessa área, né? Mas eu quero abrir para os nossos palestrantes para ver se eles gostariam de comentar um pouquinho. Marlúcio, você pode falar um pouquinho sobre essa ambiguidade? Priscila tratou bem na veia, né? Exatamente. Sempre tem essa discussão a respeito se o carro elétrico é realmente sustentável ou não. E ali é um pouco trazendo essa visão, que é uma visão também de estímulo à tecnologia nacional, uma vez que o etanol é muito importante aqui para toda a economia brasileira, né? Obrigado, Amanda, pela pergunta. Posso começar sim. Eu vou pegar exatamente o gancho do que a Priscila disse, porque a pergunta em si, ela também é muito difícil de responder assim, simplesmente o que é mais ou menos sustentável. Seria irresponsabilidade nossa colocar aqui uma régua de comparação, já que para você analisar, vamos dizer, a sustentabilidade de um produto, vários aspectos, né? A própria Priscila comentou na questão do carro. Normalmente, a maioria das pessoas tem uma visão simplista, né? Um carro com outro, o que é importante se observar é a cadeia de produção, né? Realmente assim, tudo que está no entorno desse processo, desse produto. E neste caso que você comentou, eu não digo que seja uma ambiguidade, são produtos diferentes, né? A questão de comparação de plástico, papel, né? Então tem uma discussão muito forte em torno do plástico também, vamos dizer, da não sustentabilidade do plástico. Mas isso também, quer dizer, de novo, é muito relativo, porque veja o quanto a humanidade é dependente do plástico, né? O quanto o plástico é importante hoje para a nossa sociedade. Então, a própria produção, né, do papel, né? Dizer, olha, a produção do eucalipto é improdutivo, destrói o solo. Então, isso também é muito relativo, né? Porque hoje a pressão da questão do enfrentamento das mudanças do clima e da diminuição da emissão de gás de efeito estufa, notadamente aí o CE como gás usado como referência, muitos novos modelos, muitas novas tecnologias, seja do plantio, da maneira como se planta, da maneira como você, vamos dizer, compatibiliza essa plantação com outras, olhando o processo como um todo. Então, assim, não dá para você responder com uma visão imediatista sobre a questão. O importante é a gente, principalmente agora, né, que a gente tem, no momento em que as emissões estão, a gente sabe, se a gente não efetivamente não diminuir as emissões, né, a gente está indo para o buraco, né, eu digo a gente, humanidade, né, porque o planeta, de alguma forma, ele vai demorar milhões, bilhões de anos, mas ele se recompõe. Quem está em grande risco aqui é a humanidade, somos nós como seres humanos, como sociedade, né? Então, o momento é de a gente revisar os nossos modelos de produção, os nossos modelos de consumo, na medida em que isso há uma relação de influência, né, entre essas dimensões, né, de produção e consumo, né? Então, a Priscila comentou na fala dela, né, o movimento que nós estamos assistindo, né? Ou seja, a gente está vendo que vai haver uma mudança para um movimento de zero emissão. Agora, para onde vai o perfil de cada sociedade, né? De cada região, né? Então, no Brasil, por exemplo, ela comentou, nós temos uma situação diferenciada, privilegiada, eu considero, que é a questão
etanol, né? Outros países, se a gente pega a Europa, por exemplo, eles não têm área para isso, não tem área para ter um combustível alternativo, ter um combustível renovável como nós temos. Então, para a Europa faz mais sentido a tecnologia. Então, assim, para a gente pode ser que a gente vá para um mix de tecnologia e de, né, vamos dizer, o carro elétrico e o carro, né, para a nossa sociedade, para cada região, a análise do que é melhor ou pior passa agora por um entendimento muito mais amplo do que simplesmente emite mais, emite menos, custa mais, custa menos, e passa notadamente pela mudança de comportamento de cada um de nós, né, face a tudo que está se descortinando, né, de novas informações, de novos riscos, né? Então, assim, eu penso que a questão não é o que é mais, o que é menos, esse é pior, esse é melhor, a questão é qual é o modelo de produção, de consumo que faz mais sentido para essa sociedade, para esse país, para a minha região, e como é que isso contribui como um todo, né? É assim que eu vejo de maneira assim rápida e geral. Obrigada, Marlúcio. Priscila, você gostaria de complementar? Comentar um pouquinho mais? Você tratou bem disso na sua apresentação, né? O que eu gostaria de dizer é que, de fato, o que o Marlúcio está dizendo está completamente alinhado com o nosso pensamento de que são soluções complementares. Existe digamos, existe uma velocidade, por exemplo, de chegada dos carros elétricos que é diferente nas várias regiões do mundo. Nós temos uma estimativa que até 2030, 70% dos carros comercializados pelo grupo Volkswagen, por todas as marcas, né, que nós temos, sejam elétricos na Europa. Na China e nos Estados Unidos, cerca de 50%. E aqui, para a nossa região da América Latina, esse número é bem menor. Porque, obviamente, o carro elétrico depende de infraestrutura, ele depende, né, de uma produção específica, ele não tem motor, ele tem bateria, ele rearranja todo o ecossistema automobilístico. Mas principalmente porque nós temos já um combustível complementar que já existe e que pode ser uma matriz bastante relevante na nossa matriz energética do país. E, principalmente, acreditamos que o etanol tem uma grande chance de evolução como evolução tecnológica, inclusive para exportação. Imagina se nós conseguirmos usar o etanol como ele existe hoje, como líquido na rede que nós já temos, para abastecer um carro que tem uma célula de hidrogênio dentro dele, uma célula de etanol que vai transformar esse etanol em hidrogênio, e isso vai mover um carro elétrico. A eletrificação é um caminho possivelmente sem volta. Os carros vão se tornar elétricos em todo o mundo e provavelmente, né, em mais décadas aqui na nossa região, mas de fato provavelmente vai ser o sistema propulsor dos automóveis do futuro. Mas ela, por exemplo, é mais difícil em veículos maiores, mais pesados, sem falar na dimensão do nosso país, a questão de infraestrutura. Então, os investimentos seriam de uma envergadura muito grande para uma velocidade maior. Mas nós teremos aí, eu acho que uma combinação entre carros elétricos e etanol. Outro aspecto importante é a questão da produção nacional, né? Nós não podemos o carro elétrico vindo para o Brasil até que a gente tenha instalação de fábricas, desenvolvimento do mercado aqui. Também acreditamos que é uma questão de médio prazo. No curto prazo, não enxergamos um desenvolvimento muito grande, né, da economia brasileira nesse sentido, para ter uma nova fábrica, os custos que isso implicam, porque os investimentos nessas regiões ainda estão em andamento. As empresas estão começando pelas principais regiões e depois devem se espalhar pelo mundo. Mas, na verdade, não é ou é e acho que quando nós olhamos a solução, ela tem que ser, no final, ela tem que diminuir as emissões de carbono. É interessante dizer que essa questão das emissões de carbono estão muito presentes no nosso negócio. Nas nossas discussões de diretoria é algo relativamente novo, mas todas as nossas decisões que passam por investimentos e que permeiam todos esses temas que falam de emissões, e quanto isso gera de emissões? As emissões de carbono entram na conta. Quanto custa o projeto, em quantos anos ele se paga, qual é, né, as relações de ROI, mas no final também quanto ele vai emitir. Se a gente tiver que neutralizar, né, quanto vai custar, que outras alternativas temos. Então, eu vejo cada vez mais essa discussão à mesa e os executivos e as empresas aprendendo a lidar com esse assunto, né? Vale mais a pena investir ou vale mais a pena neutralizar nesse momento?
Não falamos de crédito de carbono, que é outro assunto muito interessante do etanol, que está ligado ao RenovaBio, que é algo que também deve crescer muito. Se Então, você puder comentar um pouquinho a respeito disso, inclusive, porque uma das perguntas, a Amanda colocou outra pergunta a respeito do que vocês pensam a respeito dos créditos de carbono. eu acho que a demanda de crédito de carbono é enorme, né? Quer dizer, não vai ser possível, por exemplo, um grupo como o Volkswagen globalmente neutralizar todas as emissões sozinho. Nós vamos precisar de neutralizar uma parte com crédito de carbono global. Isso vai acontecer provavelmente com diversas indústrias, principalmente uma indústria de alta complexidade como a nossa, né, que consome todas as indústrias para produzir um automóvel. Num carro tem alumínio, tem plástico, tem borracha, tem eletrônica. Você imaginar papel tem num carro. Então, imagina, somos provavelmente a indústria das indústrias. É algo, por exemplo, o RenovaBio é um mercado que nós apreciamos bastante, estamos trabalhando, inclusive, com outros players no mercado para que ele se torne, né, um crédito internacional, não apenas voluntário, mas não voluntário. Enfim, e nós acreditamos muito também, de novo, nesse ciclo, né, na economia circular que o etanol traz, e o RenovaBio é uma das grandes vantagens disso também. Mas aguardamos as regulações do mercado, né, como que se vai fazer, mas as empresas, notadamente, precisarão de crédito de carbono, e principalmente nesses próximos anos, até que se consiga migrar, né, principalmente a grande matriz energética fóssil para uma matriz renovável. Obrigada, Priscila. Eu queria direcionar uma pergunta ali para o Eberson, que apresentou um pouco para a gente esse case em parceria com o Tecnopark. Eu queria perguntar, Eberson, essa neutralização de carbono por meio da energia fotovoltaica, ela já é uma realidade ou esse é um case, assim, é um case inicial? As empresas elas já estão fazendo isso de uma maneira mais ativa? Como é que você vê isso? Perfeito. Sim, é realidade. As empresas, as indústrias têm buscado cada vez mais diversificar a aquisição de eletricidade, principalmente com fontes renováveis. Além dessa alternativa, eu cito aqui também os chamados I-RECs. Os I-RECs, ele é fruto de usinas renováveis. Então, quando eu falo fruto, é porque existe uma fonte finita, mesmo porque a nossa matriz renovável ela é finita, ok? Mas você diversificando, aumentando o parque renovável, consequentemente, você aumenta a disponibilidade de certificado de neutralização para o mercado. E como fazer isso? Através de incentivos. Incentivos, eles são fundamentais para que a conta feche, para que os investimentos em diversificação na matriz energética ocorra, o volume de energia renovável aumenta e, consequentemente, a neutralização também aumenta, porque os certificados vão estar disponíveis. Mas hoje, nós somos procurados, sim, por diversos segmentos da indústria e também do comércio. Por quê? Porque hoje a gente tem, por exemplo, na eletricidade, um mecanismo que é o mercado livre. Eu brinco que com o mercado livre não existe concorrente. Não existe. A solar ela é baseada em dólar, em euro, não é isso? Você fala de produção de cogeração, é baseado em cavaco, é baseado em gás natural. Então, o reais por megawatt-hora na base, ele fica muito mais superior do que uma energia comprada no longo prazo. Eu trago aqui o número, por exemplo, 400 contra 200. O empreendedor vai optar pelos 200. Só que mas é sempre baseado assim na questão preço? A gente vem discutindo um pouco isso, né? Eu entendo que quando a gente conversa com as grandes empresas, Marluz falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o compromisso e a dificuldade, na verdade, a diversidade. Logo no início da fala dele, a gente pode voltar de acordo com o porte das empresas. Eu imagino que os comércios, as empresas de serviço estejam agora em busca, efetivamente, do custo-benefício, né? Um pouco diferente do posicionamento das grandes indústrias hoje. Como é que você está vendo isso, Eberson? O pessoal está indo atrás de posso economizar com a energia, é isso? É isso. Na prática, é isso. Porque o que acontece? Existe a tecnologia está aí, acessível a todos,
Só que existem alternativas mais baratas ou mais caras. No final, tem que buscar o quê? O equilíbrio entre o valor investido e o retorno, né? E quais riscos estão associados a isso? Então, a gente tem a nossa comercializadora, a gente fala, o Mercado Livre ele é acessível a todos, mas é importante que se faça uma gestão adequada. Por quê? Porque você precisa ter ali bem mensurado, bem medido e controlado o teu consumo. Se porventura você tem uma alta demanda de mercado, que essa energia não estava prevista no teu contrato e você tem que comprá-la no curto prazo, a gente viu o que aconteceu meses atrás, um patamar extremamente elevado, né? Então, fazer a gestão também muito bem feita da questão da demanda por energia é fundamental, porque ali você vai ter previsibilidade e com a previsibilidade você consegue planejar. E com o planejamento você consegue fazer escolhas sobre o seu investimento, sobre para onde você vai seguir nesse tema de energia, né? Completando ali a fala do colega do Marlúcio, né, em relação à análise do plástico lá e da madeira, eu faço também uma analogia com a energia. Se a gente pensar na REL, a REL é a sigla de Relação de Energia Líquida, é a minha energia produzida por um bem final, dividido pela energia que esse bem final consumiu para existir. Se esse número for maior que 1, é eficiente. Falta agora o quê? Saber se fecha na ótica do investidor. É o caso da solar. Tá? Então, só para complementar aqui e fechar, a solar, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de novas tecnologias que estão em âmbitos ainda acadêmicos, não chegaram em escala comercial. Tecnologias que o painel ele vai ser praticamente uma tinta no spray. Só que o que acontece? Ainda ele é pouco eficiente. E quando a gente fala do que ele gasta para existir, ele gasta mais do que uma vez existindo ele produziria. Então, quando a gente vê que esse REL é menor que 1, significa que está em escala de desenvolvimento. Se esse REL for maior que 1, significa que agora é número, agora é perspectativa de TIR, perspectativa de VPL e retorno na ótica do investidor que vai empreender naquele determinado segmento. Obrigada, Everson. Diga, Marlúcio? Sim, por favor. Eu não posso deixar de fazer um complemento, que vai parecer que está parecendo um clube do Bolinha, né? Só falando de automotivo e energia, não é. Porque eu quero fazer, na verdade, agora exatamente uma relação com o primeiro comentário da Priscila e depois faço do Everson. Que é a questão que ela falou do né, de a gente não ter uma coisa ou outra, e eu queria trazer isso, que realmente é também como eu acredito desse e não só esse entre considerando o elétrico e o etanol, tem outros E's, né, assim, que estão em desenvolvimento, e que aí eu queria trazer exatamente para a responsabilidade que eu comentei de ambientes como esse da Fundação, da Inova, que eu acompanho há um bom tempo já, exatamente de que a gente tem outras alternativas e que a gente precisa ter essa perspectiva de conhecimento, de avançar ao final das contas, que o nosso réu, né, vou roubar o seu termo, eu sei que eu conheço o réu da energia, mas trazer para a nossa realidade brasileira, né? Ou seja, o que a gente, no final das contas, faz sentido para a nossa sociedade, considerando esses elementos importantes que a gente está trazendo aqui, né? Como é que isso faz sentido para o consumidor, como é que isso faz sentido para o investidor, como é que isso faz sentido para o produtor, né? A conta tem que fechar para todo mundo e considerando agora vamos dizer, essas pressões, né, que estão sendo colocadas muito objetivamente, né, e que a gente está sentindo, né, o ESG de certa forma é um movimento que traduz isso do que o setor financeiro está colocando de pressão sobre os demais setores, né, falando de maneira simplista, mas que visa exatamente isso, né, como é que a gente vai fechar essa conta, sabendo que nós temos uma missão principal que é diminuir a emissão de gás de efeito estufa, né. Então, esse comentário que eu queria trazer aí, o que a Priscila colocou inicialmente, e trazer essa questão também que você falou dos incentivos, né, que também a gente acabou tangenciando esse ponto,
que é um outro ponto, né? A gente tem que considerar que investidor, acionista, consumidor, agora a gente tem essa questão, né, desde o ano passado, isso ficou muito emblemático quando o Larry Fink falou, olha, todo mundo, se não pensar nisso, não vamos colocar dinheiro. Então, assim, essa questão também vamos dizer, do trânsito dos recursos, né, e de como é que isso está sendo aplicado, em função de que critério, né, isso também é uma mudança muito grande que impacta todo o sistema, né, seja de produção, seja de consumo, seja de pesquisa e tecnologia, e é por isso que a gente não pode estar descolado disso, né? Então, quando se fala, por exemplo, como a Amanda perguntou, em crédito de carbono, o crédito de carbono em si, ele é parte do processo, o que vale é como é que esse sistema está regulado, porque no final das contas é como é que eu vou comercializar esse crédito de carbono, eu vou vender, eu vou comprar, e como eu faço isso. E como o problema é global, hoje existe é preciso que haja uma regulação que você seja capaz de comercializar o seu crédito num sistema global. Então, o RenovaBio já é um passo nesse questão, mas o grande desafio eu preciso ter um mercado regulado para que o crédito de carbono do setor de papel, de plástico, a pequena, consiga fazer isso de uma maneira global, né? Então, a grande questão não é o crédito em si, né? A gente tem meios para isso, a questão é ter um mercado regulado onde esse crédito de carbono possa ser comercializado em âmbito global, né? Obrigado, Luiz. Obrigada, Marlúcio. Eu vou pegar um pouquinho aí do início da sua fala para já perguntar o seguinte: qual é a relação entre o critério financeiro e as práticas de ESG hoje? A gente tem visto diversas grandes empresas que não se adaptam às práticas de ESG, tendo um impacto financeiro, e mais recentemente que muitas financiadoras vêm buscando investir em startups, em empresas recém-criadas, né, que estejam de acordo com as práticas ou que resolvam algum problema relacionado às práticas de ESG, né? Como é que vocês veem isso? Vocês poderiam contar um pouquinho mais para a gente a respeito dessa ligação? Quem começa? Vamos primeiro às damas, então eu detesto esse termo, mas vamos lá. Priscila, comenta um pouquinho a respeito disso. Você que recentemente recebeu essa incumbência, né, de liderar uma área tão importante numa empresa tão importante no Brasil e no mundo, né, mas mesmo aqui no Brasil. Conta um pouquinho sobre essa relação impacto financeiro e prática de ESG. Eu acho que essa é uma relação completamente vital, né? Hoje uma coisa não existe sem a outra, né? A empresa não tem um bom desempenho se ela não estiver seguindo todas as práticas ESG. Então, ele está presente no negócio de várias características. A gente não falou, obviamente, nós estamos falando mais da área ambiental, mas quando a gente fala da área social, toda a maneira como a empresa trata seus funcionários, a relação sindical, a relação da diversidade, né, a promoção da inclusão e diversidade no ambiente de trabalho, a inclusão, né, na comunidade, o impacto que a gente traz, tudo isso fala se a empresa é boa, não é boa, se eu vou ou não vou comprar seu produto. Então, essas coisas estão completamente ligadas. Eu costumo dizer assim que a gente, sustentabilidade é fácil de falar, né, e difícil de implementar. É bonito no discurso dizer tudo isso, mas a gente tem que implementar isso na prática. Se eu quero diversidade na empresa, se eu quero ampliar o número de mulheres em posições de destaque, se eu quero ter mais espaço para a comunidade LGBT, se eu quero ter uma muito maior inclusão racial em cargos de liderança e dentro da companhia, eu preciso ter metas, eu preciso ter projetos, eu preciso ter processos, e tudo isso tem que ser feito, as áreas têm que trabalhar para isso, todo mundo tem que estar voltado a isso, tem que ser cobrado, tem que estar nos objetivos de negócio. Então, eu acho que é bem assim, né, que as empresas trabalham hoje. Em relação especificamente à descarbonização, tudo que a gente faz hoje é pensando nisso, ainda mais pensando no automóvel, né? Ele tem que emitir, ele tem que ser menos poluente, ele tem que emitir menos até que a gente chegue na descarbonização zero, né? Na emissão neutra, completamente zerar as emissões de carbono até 2050. E para isso a gente tem que tomar uma série de medidas no produto, na produção, foi um pouco do que eu expliquei, mas elas custam,
elas custam mais equipamentos nos carros, elas custam mais desenvolvimento de tecnologia, elas custam mais investimento de longo prazo, com centros de pesquisa. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Nós já tínhamos esse conhecimento, mas desde que, né, começamos a olhar o etanol como uma grande alternativa complementar, nós migramos a nossa frota de automóveis, né, a frota de engenharia, a frota de teste, a frota interna, a frota dos funcionários, quer dizer, todos os carros que são da Volkswagen, diretamente para usar etanol. E isso nos trouxe uma economia, vocês viram ali, de quase 1.700 toneladas de CO2 por ano, só mudando os nossos carros para etanol. Mas também nos trouxe um aspecto financeiro de que o etanol tem uma diferença de custo ligeiramente um pouco maior do que a gasolina. Mas vale mais a pena gastar um pouco mais com o etanol e emitir menos ou continuar emitindo mais e gastar menos com a gasolina? Então, na prática, é essa conta que a gente está começando a fazer. Muitas vezes, por isso que a gente vai precisar muito de novas tecnologias e de startups, porque muitas vezes as tecnologias atuais podem ser muito mais caras e podem inviabilizar o projeto. Muitas vezes eu não tenho condições de aumentar o custo para poder trazer uma solução muito mais cara. Por isso que as novas soluções é que vão nos ajudar a fazer essa transição. Mas em vários casos, é a mesma coisa quando você vai encher o tanque do seu carro. Se você pegar a nossa calculadora e colocar ali, a gasolina está custando tanto, o etanol tanto, eu vou andar na cidade. A calculadora vai dizer para você, vale mais a pena, é mais barato a gasolina, mas, em termos de emissões, você vai emitir quase 3 vezes mais CO2 com a gasolina. Então, pensa. Não é só uma régua, não é só o preço mais, é o preço mais a emissão. Então, acho que é tudo, eu entendo que é nesse caminho que as empresas estão indo e que provavelmente todos nós também vamos. Dá para viajar todas as viagens internacionais de avião? Possivelmente não. A hora que a gente começar a fazer conta de emissões, vai dizer, puxa, eu já gastei a minha cota de emissão esse ano. Então, ano que vem a gente faz uma viagem. Vamos de carro, usa um outro tipo de transporte. Acho que todos nós a gente vai começar vai fazer parte da nossa vida um pouco desse cálculo. É assim que eu entendo que nós vamos evoluir, né? Que nós vamos começar, de fato, a baixar as emissões de carbono. Obrigada, Priscila. Guazelli, você que está aí na liderança do Tecnoparque, né? Está em contato com diversas empresas, esse parque que concentra grandes empresas aqui da região. Como é que você vê essas empresas? Elas estão preocupadas, as empresas da região estão preocupadas com as práticas de ESG? E como é que anda a movimentação? Imagino que sim, né? Vocês já começaram pioneiros com esse projeto da CPFL. Como é que é isso sob a sua visão? Sem dúvida, eu acho que existe uma consciência global, né, com esses aspectos do ESG. E todos estão cientes, eu acho que a grande maioria das empresas sabem que é preciso considerar a relação entre custo e benefício na sua produção no aspecto ambiental. Isso é claro. No Tecnoparque, as empresas, como você sabe, tem grandes empresas, pequenas e médias empresas, né? E é um consenso geral a busca desse caminho de sustentável. Por isso, o Tecnoparque já começou sustentável há 23 anos atrás, quando nós começamos. Vocês estão vendo essa área verde atrás aqui de mim? Dá para ver, sim. Isso aqui era um pasto seco, raso. Nós plantamos 10.000 espécies nativas da Mata Atlântica e construímos hoje um fragmento de Mata Atlântica significativo no estado de São Paulo. Aliás, é um paradigma, é um case, né, que as empresas que estão no Tecnoparque se espelham muito, porque 23 anos atrás a preocupação não era essa. E hoje, ainda bem, né, nós estamos tendo isso pautado com muito vigor. A usina fotovoltaica que nós estamos fazendo, vocês verificaram, é uma usina desse tamanho. É um piloto. Por que nós estamos fazendo um piloto? Porque, a partir desse piloto, as demais 63 empresas já estão interessadas em fazer a sua própria fotovoltaica. E aí nós vamos sair de uma escala muito pequenininha, mas que, economicamente, em termos de balanço de carbono, é muito
desprezível, vamos dizer assim, mas em termos econômicos é muito grande para o parque. Para você ter uma ideia, em 25 anos nós vamos fazer uma economia de 800, nós vamos fazer uma economia de 820 mil reais, mas numa usininha desse tamanho. Agora, ampliando o projeto, é o que nós estamos fazendo com as outras empresas, nós vamos pular isso para uma economia mensal de 60 mil reais em 2 anos. E assim por diante. Quer dizer, a usina fotovoltaica passa a ser um exemplo positivo para que as empresas identifiquem também uma oportunidade muito grande na geração fotovoltaica. Ótimo. Obrigada, Guazelli. Eu queria direcionar uma pergunta para o Marlúcio, mas aí depois vocês podem ficar bem abertos para responderem também. Marlúcio falou a respeito da COP26, né? Marlúcio, as definições da COP26, como é que elas impactam nos negócios e na inovação aqui no Brasil? Nossa, você está me colocando num fogo cruzado, hein, Vanessa? Mas eu vou, antes de responder essa pergunta, até de maneira pessoal, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que tem a ver com a ligação de ESG com o critério financeiro, né, que foi colocado. Fica à vontade. Eu só queria complementar nessa questão do entendimento de ESG, né, porque hoje há muita confusão, a gente percebe assim, né, do que é, como eu faço, até um certo desespero de como é que eu atendo, né, de misturar, puxa, de imaginar que ESG seja um selo, né. Então, acho que é importante pontuar aqui, antes de fazer a ligação com a questão dos critérios financeiros, que, na verdade, dentro da abordagem de sustentabilidade, o ESG representa hoje, nesse momento que a gente está, né, que a gente comentou várias vezes aqui, né, de pressão muito grande, de certa forma objetiva, para a gente tentar, né, chegar a esse, no máximo, aquecimento a 1,5 grau Celsius até o final do século, não deixar o aquecimento, né, acabar com a nossa raça, ele vem no momento em que ele traz assim, a necessidade de como é que cada empresa, por exemplo, como é que ela está medindo, como é que ela está monitorando, como é que ela está comunicando as suas ações, as suas iniciativas dentro desses 3 pilares que a gente comentou, né, do ambiental, do social e de governança. E isso vale, assim, para todo tamanho de empresa, e cada um vai ter um jeito de responder, e não tem que ser assim, olha, eu faço isso, amanhã, não é nada disso, né? Então, tem essa questão de isso de acordo com cada empresa, de acordo com a habilidade corporativa de entender o que é isso, e como é que eu posso responder isso dentro do meu planejamento, dentro do tamanho dos meus passos, né? Então, isso passa por esse entendimento, ver o que eu posso fazer, quando, né? E na medida em que você começa a atender essas necessidades de monitorar, de medir, nós estamos falando também em desempenho. Então, assim, é um processo que visa a permissão que você consiga analisar riscos e oportunidades dentro do seu processo, à luz de tudo que a gente tem falado aqui, dessas pressões todas, mas também você vai ter que conhecer o seu processo, né? Então, você vai ter que medir a sua eficiência e demonstrar isso. Então, assim, se você não consegue melhorar aquilo que você não conhece. Então, a partir do momento que são as contas que a Priscila comentou, que o Eberson comentou, no fim, à luz das pressões, a gente vai ter que fazer conta, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, o que eu estou gerando, o que eu estou emitindo, né? E os meus riscos e oportunidades. Como é que eu vou mitigar os meus riscos, né? Como é que da melhor maneira eu vou mitigar as minhas oportunidades, né? Então, nesse sentido, é muito positivo. E vale dizer que, olha, uma empresa pequena que está num estágio, ela não tem que amanhã eu tenho SG. Não, olha, eu estou numa situação tal, me proponho a fazer isso dentro de certo tempo, de acordo com o meu budget, de acordo com o que eu posso fazer dentro de um tempo curto, médio, longo, de acordo com as minhas prioridades. Foi exatamente o que a Priscila falou. Senão, não tem jeito de, né, quer dizer, não dá para ser... você foge ao princípio da empresa, né? Só que agora você tem elementos muito fortes que você tem que realmente comprovar, demonstrar, e que no final das contas são um valor. Então, isso estamos falando da relação de financeiro para dentro da empresa. Tem a questão de fora, né? Que agora é a questão de como o mercado financeiro realmente está sendo o grande indutor desse movimento, porque o próprio sistema financeiro está sendo cobrado
ele está cedendo, quais são os riscos, os impactos, para onde vai esse dinheiro, como é que ele vai ser aplicado, em termos de risco do que vão acontecer em função dos aspectos ambientais e sociais de governança. Então, tanto aumenta a pressão dos bancos e, portanto, por consequência, aumenta a pressão de toda a rede que está depois disso, né, que vai receber esse recurso, esse financiamento, também vai ter que dar conta disso. Então, muda o olhar, muda o modelo, mas eu não vejo assim de maneira, vamos dizer, trágica. Nossa, então mudou o meu, puxa, agora eu vou afundar, porque vou ter que... Não, não é isso. Você vai ter simplesmente que fazer um novo olhar sobre as variáveis de sempre do negócio, mas com foco no que eu tenho que entregar, no que eu tenho que medir, reportar, de modo que isso atenda ao meu desenvolvimento, à minha prosperidade da empresa e de todo mundo que está relacionado a isso, no caso de empresas, né? Então, esse era um ponto. Outro ponto, que é a pergunta que você trouxe da COP e os impactos disso para as empresas e para a inovação no Brasil, a COP, de certa forma, ela, vamos dizer assim, ela representa um momento, né, onde estão os líderes mundiais discutindo essa questão toda que nós estamos falando, né? Comentamos aqui o maior desafio da humanidade nesse momento, né, de como barrar, de como enfrentar a questão das mudanças do clima, atendendo, né, as especificidades de cada nação, de cada região, né, de não parar de desenvolver, né, cada um com suas peculiaridades. Mas uma coisa é certa, né, então esse movimento de diminuir a emissão vale para todo mundo. Então, o que está sendo resolvido lá em termos de iniciativas, de tendências, de metas que vão ser colocadas, com certeza vão impactar para a gente aqui, né? Então, está todo mundo olhando nisso, olha, tá bom, que bloco de país está a tecnologia, como é que isso vai impactar na minha sociedade, na minha nação? Esse deveria ser o olhar, né? De fora para dentro e de cada empresa para fora também. Então, eu acho que neste momento, assim, quem já se percebeu disso, né, que precisa se aparelhar no sentido de enfrentar o problema e, ao mesmo tempo, endereçar isso dentro do seu processo interno, de modo que seja eficiente, atendendo a melhor desempenho, atender a mudança de modelo, a mudança de processo, né? Foi comentado aqui, ó, num determinado momento eu mudei, eu não fiz mais isso, fui fazer aquilo. Então, assim, muda muito nisso, assim, de para que caminho que eu vou, né? Independente desse caminho, o objetivo final é o mesmo, é diminuir a emissão. Isso vai refletir em tecnologia, vai refletir em emprego, vai refletir em financiamento, né? Porque o mundo está indo nessa direção, né? Isso é um fato. Então, assim, essa é a grande onda. Como é que eu, dentro do meu latifúndio, como é que eu posso fazer o melhor da minha tecnologia, do meu processo, como é que eu posso me colocar melhor para eu sobreviver como negócio, como sociedade, mas não descolar do todo, né? Assim, porque, queira ou não, é um movimento que o mundo inteiro está buscando resolver, cada um com as suas potencialidades, né? Então, assim, a inovação, né, a outra parte da pergunta. Acho que é outro ponto importantíssimo, né? Assim, a gente já viu que o nosso modelo, né, até agora, é um modelo que está fazendo diminuir a capacidade produtiva do planeta. Então, assim, esse modelo por si, como um todo, ele não vale mais, porque o próprio Guazelli comentou, é finito. Nós estamos num planeta que os recursos são finitos. Então, é o momento de se rever, se transformar modelos de produção, modelos de negócio, modelos de viver mesmo, assim, é um modelo de reinvenção do planeta, né? É duro, é crítico, mas é um momento muito positivo, porque nele também importante, eu entendo, é que a gente esteja atento aos riscos, né? Como é que eu vou mitigar o risco disso, quais são as consequências para o meu negócio, para a minha região, para a minha cidade, e realmente focar nas oportunidades. E aí a inovação é fundamental, né? Esse movimento que a gente está discutindo aqui, esse ambiente que a gente está, né? Uma parceria, por exemplo, de Volkswagen, né? Fazendo uma parceria com a Unicamp, tem tudo a ver com isso. Como é que eu vou fazer uma coisa nova, como é que eu posso melhorar o que eu já tenho aqui, porque está todo mundo fazendo isso no mundo e a gente vai ter que encontrar o nosso caminho atento a quais são as diretrizes que estão sendo colocadas, porque não adianta a gente fazer jabuticaba, que só que de alguma forma esteja
conversando com o movimento de tecnologia, né, os movimentos financeiros, para onde estão os recursos, né, então a gente tem que estar atento a tudo isso, e o impacto é assim, é estar atento para a gente ver que caminho que a gente, em tecnologia, para pequena, vale para grande, né, a pequena da mesma forma, pequenas mudanças podem estar alinhado ao ESG, mas no sentido só de comunicar como é que eu meço, como é que eu reporto, e pronto. Então, acho que é por aí, Vanessa. Obrigada, Marlúcio. Os nossos outros convidados, o Marlúcio colocou super bem, né, diversas facetas dessa questão, não só do como a COP, as definições da COP vão acabar nos atingindo nos nossos negócios e na inovação, mas os outros palestrantes gostariam de complementar? Eu tenho um aspecto que eu acho interessante a gente colocar, talvez eu tenha tocado, mas é que independente da empresa pequena, média ou grande, o cliente está muito atento a isso, né? Você veja, eu acho que essa repercussão da COP, claro, com mais e mais mídias sociais, mas o debate está cada vez mais aberto, chegando a cada vez mais gente, as pessoas têm discutido esse assunto, né? O impacto das mudanças climáticas, a gente está percebendo. Eu estou aqui em São Bernardo hoje, está uma chuva, um frio danado, em pleno novembro, quer dizer, não faz sentido, né? Então, a gente tem sentido excesso de seca aí nessa nossa região de Campinas, foi horrível a seca, a pior seca que a gente teve nos últimos 20 anos, isso, então, as pessoas têm sentido, então eu acho que também é uma vantagem competitiva para o mercado, para o seu produto, mesmo ele sendo serviço, o seu cliente possivelmente vai valorizar. Falamos aqui também, o mercado financeiro também, você vai conseguir crédito mais barato, você vai conseguir, né, comprar, ter acesso a um mercado melhor, porque ele é um mercado ESG. Então, acho que esse é um aspecto que a COP traz, de que a grande discussão, na verdade, sem contar a força e a pressão das novas gerações, das minorias. Então, tudo isso está sendo discutido, né? O meu cliente vai vir comprar um carro, possivelmente ele quer saber, né, como ele foi construído, como a empresa se relaciona com os seus funcionários, com a comunidade, quanto ele emite. São dados que agora as pessoas vão cobrar. Então, esse é um aspecto importante. A reputação da sua companhia e da sua marca e a comunicação também estão muito atreladas à questão do ESG, né? Será que uma empresa que não se preocupa com o ESG, independente do seu tamanho, vai sobreviver nos próximos anos? A empresa que polui, quer dizer, hoje a gente olha e vê caso, a empresa que polui, a empresa que aparece conectada a trabalho escravo, a empresa que tem problema de corrupção. É difícil reverter, é possível, mas é difícil, quer dizer, cada vez mais a sociedade cobra e a empresa tem que estar preparada para isso. Acho que esse é um aspecto importante, que é mais uma coisa que vale a pena investir numa boa plataforma, uma boa matriz, digamos, um bom, né, de um SG, porque isso também faz diferença. Você vai ter um diferencial com o seu cliente lá na frente, né? Obrigada, Priscila. Bem isso mesmo, né? A gente deixa de consumir cada vez mais aquelas marcas que são relacionadas a práticas que não estão alinhadas a empresas que não têm práticas de ESG, né? Os outros palestrantes, vocês gostariam de comentar? Boa tarde. Só um complemento mesmo. Isso agrega valor, né? No final agrega valor para a empresa, porque se você não faz, o seu concorrente faz. E como a Priscila comentou, o cliente final está olhando isso com um olhar diferente. E esse movimento, ele está muito, mas muito oxigenado, chegando à percepção do cliente final. Então, e também o Marlúcio comentou, né? Não é para sair fazendo, seja pequeno, a médio ou grande, é fazer estruturado e dentro do seu tempo. Eu acho que essa mensagem é importante, né? Obrigada, Emerson. A Guazelli, você quer comentar alguma coisa? Não sei como é que está repercutindo o COP entre os clientes do Tecnopark. A gente está sem o som do Guazelli. Eu não sou um especialista nessa questão de meio ambiente, etc., mas já em 1980, no Habitat, na reunião, no Habitat, o departamento da ONU, o grupo da ONU já tratava disso, mas eu acho que nós, infelizmente, nós
Só agora, nos últimos 5 anos, é que a sociedade está dando o impulso necessário para promover transformações impactantes no perfil de consumo e na produção de equipamentos. Eu digo isso porque queria saber, uma curiosidade, Priscila, como é que está o diesel na matriz energética do sistema do automotivo? Porque me parece que lá está um grande problema, não é isso? Olha, a divisão de caminhões e ônibus, digamos que está mais relacionada diretamente, né, ao transporte pesado, é uma outra empresa dentro do nosso grupo, então eu não saberia te responder. O que nós estamos visto, por exemplo, no uso do diesel, nós temos a Amarok, por exemplo, a picape, que é o nosso né, um veículo leve que tem a motorização a diesel. É também no mesmo caminho do etanol o uso do biodiesel. Acho que o biodiesel também tem uma grande, digamos, um grande caminho. A nossa prima, né, a empresa de caminhões e ônibus, lançou o e-Delivery, que é um caminhão, né, de entregas, principalmente para ser usado em área urbana elétrico. O produto é sensacional, é uma grande revolução. Imagina um caminhão de entrega que não faz barulho, né, silencioso, você carrega à noite e ele tem um sistema de regeneração muito interessante, exatamente para andar, anda e para, enfim. Mas é claro, hoje ele tem um custo bem superior a um caminhão tradicional, mas eu acho que tem uma tendência. Mas para os caminhões mais pesados, a Scania, que é do nosso grupo, tem trabalhado muito também com biometano, biogás, mas sem dúvida nenhuma a matriz de transportes pesados, assim como a matriz de transportes de aviação e de navegação, são mais complexos para substituir pela eletrificação no primeiro momento, devido ao peso das baterias, né, o custo, a dificuldade de grandes, né, né, rodar muito, etc., de grandes distâncias. Mas por exemplo, nós tivemos conversas na Embraer, o biocombustível ou o bioquerosene de aviação é, por enquanto, nas próximas décadas, o único caminho de descarbonização do combustível da aviação. A eletrificação ainda está distante para a aviação comercial de alta escala, porque, de novo, a questão, né, do tamanho e o peso das baterias. Possivelmente isso no futuro vai ser resolvido. Então, acho que aí o diesel é possivelmente uma matriz que vai caminhar mais para essa quantidade, né? E outra coisa que eu acho muito é que a gente também fala é que no caso das usinas de etanol, eles têm usado muito no próprio, porque um dos grandes pontos de emissões da produção de etanol é o próprio transporte, é o trator, é o transporte do combustível, é o transporte, né, da cana, e eles têm testado muito o uso do biometano, que vem do etanol no próprio transporte, né, de dentro das usinas. Então, isso também tem ajudado muito a neutralizar as emissões, mas eu acho que o caminho possivelmente é por aí, Guazelli, aqui, sem ser uma grande especialista ou conhecedora aí no assunto. Obrigada, só complementando, se me permite, Valéria, posso complementar um detalhezinho aqui? Pode sim, Guazelli. No Tecnoparque, até convido vocês um dia a conhecer o Tecnoparque, com muito prazer, eu vou fazer um tour. Nós temos uma empresa muito interessante nesse campo, que chama Amyris. Não sei se vocês viram falar, mas a Amyris é uma empresa de origem americana que nasceu da produção pela via biotecnológica de uma vacina para a... Oh, meu Deus, está me fugindo a doença africana famosa lá. Bom, essa empresa nasceu com o investimento da Fundação Melinda Bill Gates para produzir esta vacina e derivou para uma grande plataforma da via biotecnológica que resultou na produção de combustível no Brasil. Então, a Amyris, ela foi pioneira na produção do diesel para a aeronáutica e sofreu com o quê? Com falta de uma política econômica do país para impulsionar esse setor. Então, fica aí um breve comentário para uma atenção que deva se dar às políticas governamentais no sentido de redirecionar a vertente ou a matriz de combustível
no sentido de reduzir emissão. A Amyris tinha esse produto, a Companhia Aérea Azul voou alguns voos entre Viracopos e Rio com biocombustível, mas, é claro, o biocombustível não tinha viabilidade econômica. E é uma pena que isso não se estenda. Né? Obrigada, Guazelli. É nosso papel também, né? Provocar aí novas políticas públicas para novas tecnologias que nem sempre são viáveis comercialmente logo de cara, mas que a gente sabe que com um pouco de investimento podem acontecer. Eu quero agradecer muito a todos os nossos painelistas. Obrigada, Marlúcio, por sua participação. Eu que agradeço, Vanessa. Como disse, para mim uma satisfação estar nesse ambiente com pessoas, né, com convidados que acrescentam com a sua história, com o seu conhecimento, e estar de volta aqui, poder trocar um pouquinho do que a gente vive aprendendo, né? A gente não morre não sabendo de nada, mas de qualquer forma trocar informação e estar aqui nesse ambiente, né, que se preocupa com isso. Muito feliz. Obrigado pelo convite e obrigado a todos também pela atenção. Obrigada, Guazelli. Guazelli, você está sem áudio. Muito obrigado à Fundação Fórum Campinas. É um prazer sempre estar presente nos eventos da Fundação Fórum, porque eu aprendo e consigo ampliar a articulação das empresas do Tecnoparque com o mundo da ciência e tecnologia. Muito obrigado. E muito obrigado pelos amigos que eu fiz hoje à tarde, virtual, mas fiquei muito contente em conhecer a visão de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Eberson. Obrigada por sua participação. Obrigado. Eu que agradeço novamente, em nome da CPFL Soluções, a Fundação, agradeço ao Tecnoparque também, né? A Fundação Fórum Campinas. Foi um prazer, Marlúcio, foi um prazer, Priscila, conhecê-los. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Um grande abraço. Priscila, muito obrigada, viu, por sua generosidade, a generosidade de todos em participarem aqui com a gente, compartilharem as histórias e as novidades. Muito obrigada, é um prazer estar participando desse Inova Trade Show, parabéns à Fundação, enfim, eu acho que inovação, nosso Brasil tem muita tecnologia, tem muita coisa boa para desenvolver, para exportar. Fico à disposição, agradeço muito os nossos colegas aqui, ficamos conectados aí para o futuro, ficamos à disposição de vocês. Muito obrigada, parabéns pela sua mediação, Vanessa, muito bom, muito obrigada. Bem, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e retomamos às 16 horas com o nosso próximo painel sobre a IoT. Esse painel foi gravado, então se você quiser rever, perdeu o começo, quiser assistir de novo ou quiser indicar para alguém, amanhã ou depois você deve receber o link no seu e-mail. Obrigada a todos e todas pela participação. Nos vemos em alguns minutinhos.